Policiais, qual foi a ligação mais traumatizante para o 911 que você já recebeu? Recebemos uma chamada aterrorizante de uma mulher alegando que havia alguém dentro de sua casa. Ela parecia aterrorizada. No entanto, quando fomos investigar, não encontramos nada. Normalmente, isso poderia ser facilmente explicado. A mente de uma mulher idosa que vive sozinha eventualmente começa a deteriorar devido à demência e outros problemas. Bastante triste, na verdade. No entanto, algo sobre esse incidente específico parecia terrivelmente errado. Essa mulher tinha apenas 24 anos, então a probabilidade de isso estar tudo em sua cabeça é extremamente improvável. Ela também parecia estar terrivelmente perturbada com toda a situação. Por que ela estaria agindo assim? Deixamos o local e dissemos a ela para entrar em contato conosco se visse alguma coisa novamente. Quer dizer, não podíamos realmente fazer nada naquele ponto, mas sabíamos que isso estava longe de terminar quando recebemos uma ligação dela no dia seguinte dizendo exatamente a mesma coisa. Descemos até lá e procuramos a casa novamente. Não encontramos nada novamente. O problema é que a casa parece diferente desta vez. Quase como se houvesse algum detalhe sutil que a tornasse um lugar diferente daquele em que estávamos ontem. Meu parceiro Beck diz que também notou, mas não entende completamente o que está errado. Decidimos não dizer nada sobre isso enquanto dizemos a Carol que não encontramos nada. No entanto, ela nos diz para ficar. Eu o gravei, diz ela. Ela tira o celular e nos diz para assistir ao vídeo que ela mostrou. Era um vídeo dela dentro da casa. Ela estava correndo, respirando freneticamente. E então vemos ele, uma figura grande coberta da cabeça aos pés com o que parece ser um macacão preto. Ele avança em direção à câmera enquanto Carol grita e entra em um quarto, trancando por dentro. Ouvimos algumas batidas na porta antes de ouvirmos passos se afastando. Não sabemos como reagir a esse vídeo, mas tentamos mesmo assim. Chegamos à conclusão de que o homem deve ter saído assim que Carol se trancou atrás da porta. No entanto, a porta da frente estava trancada quando chegamos, e Carol nos disse que não tinha saído do quarto. Será que ele também tinha chaves da casa dela? Isso explicaria muita coisa, mas também tornaria essa situação muito pior. Decidimos ficar de olho na casa dela durante a noite. Estamos estacionados discretamente cerca de um quarteirão abaixo da rua em um carro não identificado. Estamos completamente acordados, prontos para agir assim que virmos algo suspeito. Por volta das 2 horas, vemos alguém atravessando a rua em direção à casa dela. No entanto, não é o homem, é a própria Carol. Beck e eu devemos ter feito a mesma expressão no rosto. O que diabos está acontecendo? Saímos do carro e nos aproximamos, batendo com força na porta da frente. No entanto, ninguém responde. Podemos ver as luzes piscando intermitentemente, mas não temos certeza do que isso significa. Será que ela está tentando nos dizer para irmos embora? Pouco depois, recebemos uma ligação da central. Eles nos dizem que Carol ligou para o 911 novamente, dizendo que agora há várias pessoas em sua casa. Eles perguntam se precisamos de reforços. Nós dizemos que sim. Sem hesitar, forçamos a porta aberta e entramos. As luzes da sala de estar ainda piscam, mas vemos o interruptor de luz e ninguém está tocando nele. Chamamos por Carol, mas ninguém responde. Na verdade, o lugar está completamente silencioso. Posso ver as casas vizinhas começando a acender suas luzes por causa do tumulto. Subimos as escadas e começamos a vasculhar cada quarto, mas não há nada. Novamente, procuramos cada centímetro do lugar, mas não há nada aqui. Nem mesmo Carol, que claramente vimos entrar alguns minutos antes. Enquanto ando pelo local, petrificado de confusão, Beck fala. Há quartos aqui que não deveriam estar. O que diabos você está falando? Pergunto em resposta. Eu estava contando, diz ele. Havia 9 no total da última vez que estivemos aqui. Agora 10. Você não percebeu? Forço-me a pensar com afinco. Subconscientemente, eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que exatamente. No entanto, eventualmente percebo o porão. Havia apenas uma porta lá embaixo da última vez. Beck concorda com a cabeça. Agora há 2. Não sei o que pensar. Olho ao redor e tento fazer uma avaliação, mas não há realmente nada que possa ser feito. Ouvimos uma batida na porta cerca de 10 segundos depois. Parece agitado. Olhamos pela janela da sala de estar, mas não vemos as luzes vermelhas e azuis da polícia. Estamos hesitantes em responder, é claro. Decido dar um passo à frente, mas Beck me puxa de volta. Ele olha para mim e balança a cabeça, sussurrando. Deixamos a porta aberta, lembra? Ele estava certo. Meu rádio começa a chiar. Outra ligação da central. Eles estão nos dizendo para sair imediatamente da casa, que Carol ligou novamente, dizendo que íamos morrer com uma voz monótona e mortal. A batida parou, mas podemos ouvir passos do porão. Algo está aqui conosco. Decidimos que isso é o suficiente. Precisamos sair daqui imediatamente. Enquanto começamos a descer as escadas, ouvimos uma voz vindo da cozinha. Carol sai, bloqueando nosso caminho para a porta. Ela parece desligada, com olhos vazios e vidrados nos olhando. Você o encontrou? Ela pergunta, sem emoção em sua voz. Acho que ele pode estar no porão. Por que você não dá uma olhada? Beck e eu estamos congelados de choque.
Ela simplesmente continua olhando para nós, apontando para a porta do porão. De vez em quando, os passos lá embaixo parecem estar correndo em círculos agora. Ignoramos o pedido dela, passando rapidamente por ela e saindo pela porta da frente. O reforço ainda não chegou, então decidimos entrar no nosso carro. No entanto, vemos alguém na rua, olhando pela janela do motorista do nosso carro. Ele é grande, vestido com o que parece ser um macacão preto de corpo inteiro. Ele olha para longe da janela e diretamente para nós. É difícil dizer de tão longe, mas o traje parece não ter buracos para os olhos. Beck fala: "Senhor, afaste-se do veículo, por favor." Sua voz falha no meio da frase. Ele está aterrorizado. Assim que Beck para de falar, a figura começa a correr em nossa direção. É rápido. Muito rápido. No tempo que levamos para sacar nossas armas, percebemos que ele realmente se moveu para além de nós e entrou na casa. Não perdemos mais tempo e entramos no carro, trancando as portas e esperando pelo reforço. Quando finalmente chega, somos interrogados extensivamente enquanto o que parece ser uma equipe SWAT revista a casa. No entanto, não é o chefe da polícia que está nos questionando. Em vez disso, é um cara de terno que nunca vimos antes. Ele nos faz perguntas como quantas portas havia na casa e como Carol parecia exatamente. E se já vimos um homem com um olho só vagando por aí? Respondemos inconclusivamente para praticamente todas as perguntas. Não temos ideia do que está acontecendo. Em um ponto, vemos membros da SWAT carregando várias maçãs para fora e as colocando em seu caminhão. Não uma ambulância, vale ressaltar, mas o próprio caminhão deles. Eventualmente, o homem que está nos questionando nos diz para irmos para casa e nos reportarmos à nossa delegacia. Como de costume, ele nos diz para não nos preocuparmos com o que vimos aqui. Não sei como ele espera que façamos isso. Dirigimos de volta para a delegacia em completo silêncio. Quando estacionamos, Beck finalmente solta um suspiro. Jack está completamente louco, cara. Eu olho confuso. Do que você está falando? Quem diabos é Jack? Ele retribui meu olhar igualmente confuso. Do que você está falando? O cara que é dono da casa. O quê? Era uma mulher chamada Carol. Como você pôde esquecer? Mantemos o olhar caótico um do outro pelo que parece um minuto, mas não dizemos mais nada. Os dois saem silenciosamente do veículo e seguem caminhos separados para casa. Ambos sabem que algo está terrivelmente errado com o outro. Tento não pensar muito nisso. Assim que minha cabeça toca o travesseiro, consigo pegar no sono cerca de 3 horas depois, apenas para ser acordado imediatamente pelo telefone, mal coerente. Eu atendo. Precisamos de você. Uma mulher discou 911 e disse que alguém está em sua casa. Meu coração afunda um pouco. Ele afunda completamente quando ele me diz o endereço. É o da Carol. Eu desligo o telefone e desabo na cama. Só quero que esse pesadelo acabe. O que quer que tenham feito comigo, não vai parar.